Vamos continuar, pessoal. Olha que teve aqui uma divisão em dois vídeos, porque o programa que eu estava gravando aqui travou, tá? Então, vai ficar a primeira parte e aqui vai ser a segunda parte do vídeo. Continuando aqui, nós temos referencial, tá? Olha o que está dizendo ali, ó. O corpo, em relação ao qual analisamos se um móvel está em repouso ou em movimento, recebe o nome de referencial. O referencial pode ser qualquer corpo, um carro, uma casa, o solo, o planeta Terra, a Lua, o Sol e assim por diante, tá? Olha, na física, quando a gente toma algo como referência, é para você determinar se um móvel ele vai estar em movimento ou ele vai estar em repouso em relação a isso que você está tomando como referência. Aí, isso que você está tomando como referência é chamado de referencial, certo? Imagina o seguinte, você está fazendo caminhada em um parque, tá? Então, você está fazendo caminhada e você passa por uma pessoa que está sentada em um banco. Se você tomar essa pessoa que está sentada como referencial, você vai estar em movimento ou vai estar em repouso em relação a essa pessoa. Observa que você vai estar em movimento, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, né, você está andando, você está fazendo caminhada e a pessoa está parada lá sentada. Se você tomar ela como referencial, você vai estar em movimento, porque com o passar do tempo, a distância entre vocês vai mudar, não vai? Depois de 10 segundos, você vai estar um pouco mais longe dessa pessoa. Depois de 20 segundos, você vai estar ainda mais longe. Depois de 10 minutos, você vai estar muito longe dessa pessoa. Então, se você tomar essa pessoa como o seu referencial, você está em movimento, tá? Imagina que você está sentado no banco dessa praça, e do outro lado da calçada assim tem outro banco. Aí tem outra pessoa sentada lá, certo? Você está sentado de um lado, em um banco, tem outra pessoa sentada em outro banco do outro lado, certo? Se você tomar essa pessoa como referencial, essa pessoa que está sentada no outro banco, você está em repouso ou está em movimento em relação a esse referencial? Aí observa que nesse exemplo você vai estar em repouso, não vai? Por que você vai estar em repouso? Porque com o passar do tempo, a distância entre vocês não vai mudar. Pode passar 10 segundos, vocês vão estar no mesmo lugar. Você sentado aqui, ele sentado ali. Pode passar 10 minutos, a distância não vai mudar. Então, com o passar do tempo, a distância entre vocês não muda. Então, nesse caso, em relação a esse referencial, você está em repouso. Se a distância muda, em relação ao referencial, você está em movimento. Se a distância não muda, então você está em repouso, certo? Então, a ideia de referencial é mais ou menos essa, tá? Dizemos que um corpo está em movimento em relação a determinado referencial quando sua posição em relação a esse referencial varia com o passar do tempo. Já falei. Dizemos que um corpo está em repouso em relação a determinado referencial quando sua posição em relação a esse referencial não varia com o passar do tempo. Tá? Também já falei. Olha um exemplozinho aqui. Imagina que você está sentado no banco de um ônibus, tá? Você é esse passageiro aqui. Aí você olha pela janela e vê um poste na calçada aqui, ó. Olha que o ônibus ele está em movimento, tá? Ele está andando, né? Está em movimento para a esquerda aqui, no sentido para a esquerda, está em movimento. Você olha pela janela, vê esse poste e você vai tomar esse poste como referencial. Aí tá aqui, referencial A. Se você considerar isso aqui como referencial, você está em movimento ou está em repouso em relação a esse poste? Observa que você vai estar em movimento, não é verdade? Porque com o passar do tempo, já que o ônibus está andando, com o passar do tempo, a distância entre você e o poste vai mudar. Então, você está em movimento. Agora, imagine que você está no mesmo ônibus aqui sentado e você toma como referencial o motorista. Então, tá aqui, referencial B, tá? Mesmo o ônibus em movimento, a distância entre vocês vai mudar? Não, não vai mudar não, né? Então, se você tomar ele como referencial, você, em relação a esse referencial, vai estar em repouso. Porque a distância entre vocês dois não vai mudar com o passar do tempo. Mesmo o ônibus estando em movimento. Tá? Então é isso. Ó. Ideia de referencial é essa. É bem tranquilo, não é não? Se você toma algo como referencial e a distância muda, você está em movimento em relação a esse referencial. Se você toma um referencial e a distância não muda com o passar do tempo, então estaria em repouso em relação a esse referencial, tá? Para finalizar aqui, nós vamos ver o conceito de velocidade.
Em mecânica, é importante conhecer a rapidez com que um móvel sofre uma mudança de posição. Essa rapidez, né, que um móvel ele sofre essa mudança de posição, a rapidez com que isso acontece é chamada de velocidade. A grandeza física que indica tal rapidez é denominada velocidade escalar média, representada por Vm, tá? Geralmente, quando você vai fazer uma viagem, né, você vai de uma cidade para outra de carro, por exemplo, nós falamos o quê? Que a velocidade que você vai geralmente é 100 km por hora, é 80 km por hora. Então, a velocidade é a rapidez que eu vou até chegar à cidade que eu vou. Tá? Eu vou sair daqui e vou para Garanhuns. A velocidade vai ser justamente a rapidez que eu vou chegar lá, né? Eu vou em que velocidade? Se eu for a 100 km por hora, eu vou chegar num determinado tempo. Se eu for a 80 km por hora, vai demorar um pouco mais para me chegar, não é? Porque eu estou indo numa velocidade menor. Tá? Eu poderia até dizer aí que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo, né? Porque quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo. Quanto menor a velocidade, maior vai ser o tempo. Certo? Olha só. Exemplo. Para entender melhor esse conceito, suponha que você realize uma viagem de automóvel entre duas cidades A e B, distantes 240 quilômetros uma da outra. Se nessa viagem você demorar 3 horas para ir de A até B, então terá sofrido uma variação de espaço de 80 km a cada 1 hora de viagem, em média. Tá? Olha aí o desenho aqui do exemplo. Você vai sair aqui da cidade A, tá? Aqui. E você vai até a cidade B, tá? Então você vai percorrer um espaço. O espaço percorrido vai ser isso aqui, ó, 240 km. Essa não é a velocidade do carro, tá? É o espaço, tá? Olha que a trajetória é em linha reta para a direita, né? Orientação da trajetória. Então, está indicando aqui na seta. Beleza? Você sai da cidade A às 2 horas. Você chega na cidade B às 5 horas da tarde, né? Sai às 14 horas e chega às 17 horas. Qual foi o tempo desse trajeto? Quanto tempo demorou para chegar até a cidade? Olha que demorou 3 horas, não foi? Você sai 14 horas e chega a 17 e demorou 3 horas para chegar lá. Então, você percorreu 240 quilômetros em 3 horas. Para me determinar a velocidade, né? Essa variação de espaço, que seria 80 quilômetros a cada 1 hora, né? Se você pegar 240 e dividir para 3, você vai percorrer 80 quilômetros a cada 1 hora. Então, isso seria justamente a velocidade. Seria você percorrendo uma variação, uma velocidade, né? A rapidez que você vai fazer esse trajeto, é você pegar a distância a cada 1 hora que você percorreu. Então, seria a variação de espaço pela variação do tempo. Então, quando eu falo que eu andei 80 quilômetros a cada 1 hora, seria 80 quilômetros por hora, por cada hora que passa. Tá? Então, a velocidade seria 80 quilômetros por hora, nesse exemplo. Olha só, para me calcular a velocidade, eu calculo dessa forma. Variação do espaço sobre variação do tempo. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS, lembra que é variação do espaço, e ΔT é variação do tempo. Está aqui representado, tá? Variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. No SI, a unidade de medida da velocidade escalar média é o metro por segundo, mas na prática, como acabamos de exemplificar, é bastante comum medi-la em quilômetros por hora. Então, gente, olha, pode aparecer que a velocidade seja em quilômetros por hora, tá? Ou pode aparecer que a velocidade seja em metro por segundo, tá? A unidade de medida no SI é o metro por segundo, mas pode aparecer quilômetro por hora. Como é que eu faço essa conversão? Se eu tenho 1 metro por segundo e quero representar em quilômetro por hora, o que é que eu faço? Se eu tenho quilômetro por hora e quero representar em metro por segundo, o que é que eu faço? Aí é só fazer isso aqui para converter, gente. Se eu for fazer de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide para 3,6. Então é só fazer isso aqui para converter, tá? Ou multiplica por 3,6 ou divide para 3,6, tá bom? Exemplo. Um ciclista parte da cidade A às 9 horas e 30 minutos e chega à cidade B, distante 72 quilômetros de A,
às 13 horas e 30 minutos. Determina a velocidade escalar média desse ciclista na viagem de A até B. Aí quer que represente em quilômetro por hora essa velocidade e em metro por segundo, tá bom? Então, eu poderia representar assim, ó. Ele vai sair daqui, da cidade A até a cidade B, tá? Olha que a distância entre a cidade A e a cidade B é 72 quilômetros, não é? Tá aqui, ó, 72 quilômetros. Ele vai sair da cidade A às 9h30. Vai chegar lá a 1h30. Se eu quero calcular a velocidade, gente, lembra que velocidade é você pegar variação do espaço e dividir pela variação do tempo, não é? Aí se eu perguntar a você, gente, a variação do espaço é o que aqui? Variação do espaço, não é você pegar espaço final menos o espaço inicial? Se eu pegar o espaço final aqui, ó, é 72 quilômetros. Por que 72? Porque aqui o espaço inicial é 0. Se ele vai começar aqui é porque não andou nada ainda, né? Não teve nenhum espaço. Então é 0. E quando ele chegou lá, foi 72 quilômetros. É 72 menos zeros que dá 72. Que é justamente o espaço percorrido, certo? E variação do tempo é você pegar tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial é 9h30. O tempo final é 13h30, né? 1h30 da tarde. Então, vai ser 13h30 menos 9h30. Então, a variação do tempo aqui embaixo vai ser, vou botar aqui, ó, 13h30, né? Que eu posso representar como 13,5, que é 13 horas e meia, menos 9h30, 9,5, que é 9 horas e meia. Quanto é que dá essa subtração? Olha que essa subtração vai dar 4 horas, né? Então, a variação do tempo aqui embaixo é 4 horas, ó. Aí, beleza, eu divido. Quanto é 72 dividido para 4? 72 dividido para 4 dá 18. Aí eu pergunto a vocês, essa resposta aqui, 18, é em quilômetro por hora ou é em metro por segundo? Observa que vai ser quilômetro por hora, né? Porque o 72 está em quilômetro, ó, km, quilômetro. E o tempo aqui embaixo está o quê? Está em hora. Olha lá, 4 horas. Então, vai ser 18 km por hora. Então, achei a resposta aqui em quilômetro por hora. 18 km por hora. Certo? Só que pede na questão também para representar em metro por segundo. O que é que eu faço para transformar em metro por segundo? De quilômetro por hora para metro por segundo, ó, aqui, ó, quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido para 3,6. Tá? Então, eu vou ter que pegar 18 e dividir para 3,6. E se eu fizer essa divisão, eu vou achar 5 como resposta, tá? Então, 5 metros por segundo. Tá aí. Representei isso em quilômetro por hora e em metro por segundo. Certo, gente? Se alguém não entendeu muito bem, novamente, volta o vídeo, assiste pausadamente, procura aí no Google, né, na internet, algo falando sobre isso, ou até mesmo um vídeo no YouTube, tá? Mas é isso aqui. Em sala de aula eu vou explicar melhor. Beleza, aqui está todo o cálculozinho que eu fiz, ó, 18 km por hora, tá? E 5 metros por segundo, beleza? Exemplo 2. Um atleta, preparando-se para uma competição, realiza um treino correndo em uma trajetória retilínea. Olha só, trajetória retilínea, porque é um trajeto que vai ser reto, né? Vai ser em linha reta. ABC. Então, deixa eu até fazer aqui, ó. Ele vai fazer um trajeto em linha reta. Ele vai fazer o trajeto que vai do ponto A, passa no ponto B, né? E vai até o ponto C, tá? Por que eu deixei esse espaço menor do que esse? Por causa dessa informação que vai ter depois, tá? Olha só. O trecho AB é percorrido com velocidade escalar média de igual a 8 metros por segundo. Então, quando ele saiu de A até B, ele foi numa velocidade de 8 metros por segundo. Vou botar aqui essa informação. E o trecho BC, ou seja, daqui até aqui, ó, BC, esse trajeto aqui, foi percorrido em 45 segundos. Então, o tempo aqui, ó, 45 segundos. Sabendo que o trecho AB tem 40 metros, então daqui para cá é 40 metros, e o trecho BC é 180 metros, tá aqui, determine letra A. O intervalo de tempo decorrido durante o percurso do trecho AB. Então, se eu sair quando ele saiu de A
até chegar em B. Quanto tempo ele percorreu isso aqui? Quanto tempo ele percorreu 40 metros? Sabendo que está numa velocidade de 8 metros por segundo, né? Pronto, é isso. Vamos lá, gente. Olha só, lembra que para me determinar a velocidade é você pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, né? Espaço pelo tempo. Velocidade eu já sei quanto é que vale. Ele foi a 8 metros por segundo. Então vai ficar 8 igual a... Variação do espaço é quanto? Não é 40? Espaço final menos inicial. Vai ser 40 menos 0,40, tá? 40. Pela variação do tempo. A variação do tempo é justamente o tempo que ele demorou para fazer esse percurso. E é justamente o que eu quero achar, né? Então eu vou chamar de T aqui embaixo mesmo. Eu posso chamar de X, não sei. Vocês que sabem. Aí eu vou ficar com essa igualdade. Ó. 8 é igual a 40 sobre T. Faz regra de 3 simples aqui, né? 8 vezes T dá 8T. Igual a 40 vezes 1, 40. Pega esse 8 que está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ficar com 40 dividido para 8. 40 dividido para 8 dá o quê? Dá 5, né? Então vai ser 5 segundos. Então, olha que o tempo percorrido desse trajeto de A até B foi de 5 segundos, certo? Achei o tempo igual a 5. Essa é a resposta da letra A, tá? Letra B. A velocidade escalar média do trecho BC é quanto? Aí olha, gente, aqui, quer que determine a velocidade de B até C. Se eu quero determinar a velocidade, não é só pegar a variação do espaço, que nesse caso aqui vai ser 180, né? Ó, se eu sair daqui até aqui vai ser 180. Dividido pela variação do tempo. Olha que a variação do tempo aqui é o quê? 45. Então é só fazer 180 dividido para 45, que eu vou achar a resposta, certo? Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui, letra B. 180 dividido para 45, tá aqui, velocidade, tá? Vai ser igual a 4. 180 dividido para 45 vai ser igual a 4. Então, isso aqui é igual a 4 metros por segundo. Essa é a velocidade no trecho BC, certo? E na letra C pergunta, a velocidade escalar média no percurso total, né, do trecho A até C é quanto? A velocidade. Aí é só pegar a variação do espaço, gente. Olha só que a variação do espaço vai ser o quê? Vai ser o espaço final, que nesse caso vai ser 180 mais 40, né? Que é tudo, 220, dividido pelo espaço inicial, que é 0, então, ou seja, vai ficar 220, dividido pela variação do tempo. Olha aqui, esse trecho maior é 45 segundos e esse trecho menor é 5 segundos. Então, a variação do tempo vai ser 50 segundos, né? Tá? Vai ficar 220 dividido para 50. Aí, se eu pegar 220 e dividir para 50, eu vou achar 4,4 metros por segundo. Certo? Foi isso. Exemplozinho de velocidade. Gente, é isso a aula, tá? Parar por aqui. Tem aceleração, só que eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou deixar algumas questõezinhas para vocês responderem. Tá aqui a primeira questão. Segundo. Qualquer coisa, pausa o vídeo, tá? Terceira. Quarta. Quinta questão. Sexta questão. E acabou, tá? É isso a aula. Qualquer dúvida me procure, vocês já sabem. E até a próxima aula.